Presta muita atenção agora, porque o que eu vou te contar aqui não é teoria da conspiração, não é loucura da minha cabeça, e você não vê ninguém falando sobre esse assunto, porque ele vem literalmente de dentro do Vaticano. Malachi Martin foi assessor direto do cardeal Augustin Bea, um dos homens mais poderosos da Igreja Católica no século XX. Malachi Martin não era um padre qualquer, ele era jesuíta, falava vários idiomas, tinha acesso ao alto escalão do Vaticano e participou de reuniões que pouquíssimas pessoas no mundo sequer sabiam que existiam. E aí acontece algo importante. Malachi Martin abandona o Vaticano. Ele pede liberação de parte dos seus votos como jesuíta, sai de Roma e vai morar nos Estados Unidos. E isso não é normal. Jesuíta não sai assim porque quis mudar de vida. Quem entende o mínimo da ordem jesuíta sabe que isso só acontece quando algo muito sério ocorre. Em 1997, já fora de Roma, Malachi Martin deu uma entrevista histórica ao programa Coast to Coast AM, apresentado por Art Bell, um dos programas de maior audiência dos Estados Unidos naquela época. E nessa entrevista, ele diz algo que, se você parar para pensar com calma, muda completamente a forma como você enxerga o mundo. Ele afirma que o Vaticano está monitorando algo de extrema importância que pode impactar toda a humanidade. E não é metáfora, ele fala literalmente de monitoramento. Observação, acompanhamento. E aí entram dois lugares que quase ninguém conecta: o Observatório Astronômico do Vaticano em Castel Gandolfo, perto de Roma, e o Observatório do Mount Graham, no Arizona, um dos mais avançados do mundo. Segundo Malachi Martin, o alto escalão da igreja sabe que algo está chegando. Algo grande. Algo que pode alterar completamente a espiritualidade humana. E não é se, é quando. Ele sugere que esses observatórios não estão ali apenas para estudar estrelas por curiosidade científica, mas para acompanhar a aproximação de eventos ligados àquilo que a própria Bíblia chama de grande tribulação. Uma revelação cósmica. Um evento que mistura o céu, a terra e a fé. A partir daqui, começam as perguntas que ninguém gosta de fazer. Será que a igreja está prestes a revelar algo ao mundo? O projeto Exo Vaticano é só teoria ou é um alerta real? A profecia de São Malaquias sobre os papas está prestes a se cumprir com o próximo papa? Estamos no fim da era apostólica? Ou pior? Será que o que está chegando não é revelação nenhuma, mas um engano cuidadosamente orquestrado para substituir a fé tradicional por uma religião mundial baseada em entidades apresentadas como cósmicas? Malachi Martin deixa claro que, na visão dele, o Vaticano acredita que duas coisas estão se aproximando ao mesmo tempo: a instauração de um grande período de tribulação e uma revelação que não viria do modo tradicional, mas de algo que seria apresentado como vindo de fora. E aqui começa a parte que muita gente tenta ridicularizar, justamente para não ter que encarar. Ele fala que a igreja observa a chegada de seres que seriam usados como instrumento de juízo, que esses seres não seriam o que aparentam ser, que existe uma movimentação espiritual acontecendo e que ela está sendo acompanhada. Isso se conecta diretamente com aquilo que a ufologia chama de Confederação Galáctica. A ideia de que naves estariam aguardando autorização na borda do sistema solar para intervir na humanidade e levá-la para um novo estágio evolutivo. Um discurso bonito, sedutor, quase salvador. Mas Malachi Martin deixa claro que, para ele, isso não tem nada de extraterrestre no sentido clássico. Ele acredita que se trata de seres espirituais, anjos enviados para executar juízo. E que antes do juízo viria o engano. Um engano tão bem construído que a maioria aceitaria sem questionar. E aqui entra um ponto crucial. Esse processo não viria sozinho. Ele viria acompanhado de crises. Uma crise econômica global que pode muito bem se manifestar já em 2026. Um novo surto daquilo que aconteceu em 2020, que começa com PAN e termina com pandemia e uma falsa invasão alienígena, usada como narrativa para unir a humanidade. Nada disso é jogado no ar. Isso já foi imaginado, escrito e ensaiado antes. E se você acha que isso é exagero, eu te faço uma pergunta simples. Se tudo isso fosse mentira, por que o Vaticano investiria tanto em observatórios espaciais? Por que um insider, como Malachi Martin, arriscaria sua reputação dizendo isso publicamente? Eu vou responder a essas perguntas, mas antes, se isso que eu estou falando faz sentido para você, deixa o like, curte esse vídeo, porque assim você não está só me ajudando. Você está ajudando esse vídeo a chegar para mais pessoas que precisam ver essa informação também. Agora a gente precisa avançar um nível, porque até aqui você entendeu que existe observação, antecipação e preparo. Mas a pergunta continua aberta. O que exatamente está chegando e como isso vai ser explicado para a humanidade? Vamos voltar a um ponto crucial. Uma coisa que chama muita atenção nos relatos de abdução alienígena ao redor do mundo. Eu não estou dizendo que acredito. Eu não estou dizendo que vi. Eu não estou dizendo que isso é verdade. Eu estou dizendo o que as próprias pessoas relatam. E quando você começa a ouvir esses relatos com cuidado, você percebe um padrão que se repete. Muitas mulheres que dizem ter sido abduzidas relatam experiências muito específicas. E não sou eu dizendo isso. São elas. Relatos de procedimentos, de coleta genética, de experiências ligadas à reprodução. E isso aparece de forma recorrente em diferentes países, culturas e épocas. Quando você junta esses relatos com a narrativa que está sendo construída, o quebra-cabeça começa a ser montado.
E aí entra a pergunta que ninguém quer responder em voz alta. Se o Vaticano está preparando um discurso para dizer que esses seres são do bem, que ajudaram a criar a humanidade, como eles vão explicar o nascimento de Jesus Cristo vindo de uma mulher virgem? Essa é a pergunta mais contundente de toda essa história. Como explicar Maria? Como explicar uma mulher que fica grávida sem relação sexual? É aqui que o engano se estrutura. E nesse ponto, aparece algo ainda mais grave. Existe um livro escrito por um ex-agente da CIA. Um livro baseado em documentos extremamente sigilosos. Um livro que, segundo o próprio autor, trata exatamente desse evento que está sendo observado. Exatamente daquilo que o Observatório Espacial do Vaticano está monitorando. Esse livro não existe em português. Eu nunca vi ninguém no Brasil falando sobre ele. E quando você cruza o conteúdo desse livro com tudo o que o padre Malachi Martin falou naquela entrevista de 1997, a história começa a se encaixar de uma forma assustadoramente coerente. Esse livro explica o mecanismo do engano. Explica como uma revelação pode ser fabricada. Explica como entidades espirituais podem se apresentar como salvadores tecnológicos. Explica como o ocultismo sempre usou linguagem científica para se legitimar em épocas diferentes. E isso não está desconectado do mundo real. Em 2017, o New York Times publicou matérias falando sobre objetos voadores não identificados. O Congresso americano passou a reconhecer, oficialmente, a existência de fenômenos aéreos não explicados. A narrativa começou a mudar. Primeiro ridículo, depois possível e agora inevitável. O próximo passo lógico é a aparição. E quando isso acontecer, alguém vai ter que explicar quem eles são. E é aí que entra o Vaticano. A explicação será que são seres angelicais, puros, que não passaram pelo pecado original, que não precisam de batismo, que não pecaram no Éden e que estão aqui para ensinar a humanidade. Essa ideia está explicitamente descrita no livro Ex Vaticano, inclusive na frase escrita por um padre da Opus Dei, José Funes, que diz que os cristãos não precisariam abandonar a fé imediatamente, mas teriam que reinterpretar os evangelhos à luz dessa nova revelação vinda de fora da terra. Percebe o tamanho da armadilha? Não é negar Deus, é redefinir Deus, reinterpretar quem é Jesus e reformular a fé. E aqui entra a convergência final. Crise econômica global, que pode começar em 2026. Crise sanitária, pior que em 2020, e uma falsa invasão alienígena. Um Salvador apresentado como tecnológico, um mundo assustado, quebrado, endividado, confuso. O cenário perfeito para aceitar qualquer coisa que prometa ordem. Esse vídeo aqui é só para abrir seus olhos. O vídeo completo, de como realmente se preparar, está no link da descrição e serve para mostrar o caminho, inclusive de como não depender apenas de salário e começar a criar um negócio sustentável na internet, mesmo que você tenha pouco tempo no seu dia. Aqui no YouTube eu não consigo te falar tudo, por questões de censura e limite de conteúdo. Mas se você quer realmente entender o que vem pela frente e como se preparar de verdade, o próximo passo é assistir ao vídeo mais importante que eu já gravei, que está no link da descrição. Assistir esse vídeo aqui, sem assistir o vídeo da descrição, é como entender perfeitamente o problema e simplesmente se recusar a olhar a solução. Falando em YouTube, se inscreve no canal agora, para você não perder nada sobre o que está acontecendo no mundo, e ativa o sino para as notificações chegarem no seu celular quando um vídeo novo sair. Agora deixa eu fechar isso do jeito mais honesto possível, porque depois desse ponto, não dá mais para fingir que é só curiosidade. Quando você junta tudo o que a gente falou até aqui, Malachi Martin, Vaticano, observatórios, Ex Vaticano, ocultismo, crise econômica, crise sanitária e essa ideia de um salvador vindo do céu, a conclusão é desconfortável, mas é simples. A maioria das pessoas vai cair nesse engano. A própria Bíblia já avisou isso faz tempo, dizendo que até Satanás pode se apresentar como anjo de luz. Ou seja, o problema não é o mal aparecer, é ele aparecer parecendo solução. É por isso que o nascimento de Jesus, vindo da Virgem Maria, virá a peça mais importante desse quebra-cabeça. Porque se você consegue explicar isso de outro jeito, se você consegue dizer que Maria não foi visitada por um anjo de Deus, mas por uma entidade superior de fora da terra, você muda tudo. Você muda a origem, muda a autoridade e muda o sentido da fé inteira sem precisar destruir nada à força. E é aí que entra aquele livro do ex-agente da CIA que eu mencionei. Ele não fala de fantasia, ele fala de método. Ele mostra como misturar ocultismo, ciência, espiritualidade e narrativa pública de um jeito tão bem feito que as pessoas não só aceitam, elas agradecem. E olha ao redor. Filmes, séries, músicas, tudo já vem preparando a cabeça das pessoas faz tempo. Entidades não humanas sempre aparecem como mais evoluídas, mais sábias, mais calmas, quase como salvadoras. O ocultismo não vem mais com símbolo explícito. Ele vem com tecnologia, com discurso de evolução, com papo de avanço da humanidade. Agora soma isso com um mundo cansado, endividado, cheio de medo de perder tudo, junto com um evento estranho no céu sendo apresentado como contato. E alguém dizendo com voz calma, fica tranquilo, a gente veio ajudar. É nesse ponto que muita gente vai suspirar aliviada. Malachi Martin falava exatamente isso. O problema não é a revelação em si. O problema é o engano que vem antes dela. Quem não conhece a própria fé, quem não entende história,
Quem não reconhece padrão acaba aceitando qualquer coisa que prometa ordem num mundo bagunçado. Nada disso surgiu do nada. Isso tudo já foi escrito antes. Em livros esquecidos, em histórias tratadas como ficção, em documentos que quase ninguém leu e em entrevistas que foram ridicularizadas. Esse vídeo não é para entreter. É para separar quem presta atenção de quem só consome conteúdo. E agora entra uma decisão que é só sua. Ou você clica no link da descrição e entende como se preparar, ou vai ser pego de surpresa. Porque quando esse tipo de narrativa se instala, não dá mais tempo de estudar com calma. Só dá tempo de reagir, e quase sempre reagir da forma errada. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.